Olá, eu tinha gravado um áudio sobre este trecho do Julio Cortázar que eu queria comentar aqui com vocês, mas como ele ficou um pouco longo, eu pensei por que não então transformar num videozinho para o canal que está abandonado. Enfim, é um trecho do livro A Volta ao Dia em 80 Mundos, esse é o primeiro de 2 tomos, escrito pelo Julio Cortázar e ilustrado e diagramado pelo Julio Silva. Ele é um livro de 1967, publicado 4 anos depois de O Jogo da Amarelinha. Estou quase no final dele e num capítulo bastante interessante sobre a escrita, a discussão ia muito bem, até que eu me deparei com isso aqui. Me perguntei também quais podiam ser os gozos do conúbio literário. A que signo respondia o eros verbal desses escritores e leitores rioplatenses que ejaculam e recebem literariamente com o mesmo ar perfunctório e distraído do galo e da galinha? Qualquer voyeur da nossa literatura atual descobrirá rapidamente que estas garotas, o sexo não importa aqui, ficam num liviano erotismo de clitóris e não acessam quase nunca o vaginal. Assim, limitada aos umbrais, a informação e a mensagem escamoteiam por ingenuidade ou incompetência a fusão erótica total e doadora de ser que nasce do comércio com toda literatura digna de tal nome. Antes de eu comentar o trecho e o que me incomodou nele, que eu acho que tá óbvio, né? O Julio fala muito de floreios literários, mas ele usa aqui algumas palavras que, pelo menos no português do dia a dia, são menos comuns. Então eu vou retraduzir, digamos assim, esse trecho que eu acabei de traduzir aqui. Ele diz: me perguntei também quais podiam ser os gozos do conúbio literário. Conúbio é um matrimônio, um enlace, né? A que signo respondia o eros verbal desses escritores que ejaculam e recebem literariamente com o mesmo ar perfunctório e distraído. Perfunctório aqui seria algo como superficial, vazio mesmo, né? Qualquer voyeur da nossa literatura descobrirá, tá, quando ele fala de um liviano erotismo de clitóris, né, e que não se acede, não se acessa quase nunca o vaginal, o verbo acceder também pode ser traduzido como ceder ou consentir, então tem aí um duplo significado. Umbral, limitado aos umbrais. Umbral é uma entrada, né, uma espécie de soleira de porta, enfim, dependendo do contexto. Então você não entra, né? Você fica ali na entrada. Bom, a informação e a mensagem escamoteiam por ingenuidade ou incompetência a fusão erótica. Escamotear seria fazer com que algo desapareça, suma, seja tirado de cena. E é isso. Essa expressão doadora de ser tá no Jogo da Amarelinha. O Horácio diz para Maga em algum capítulo: doadora de ser, me desculpe, me perdoe, eu não sei receber. É bem bonita essa passagem. Mas aqui a discussão, como eu disse, estava indo muito bem. Até esse ponto, quando o Julio decide usar a metáfora sexual para falar do que ele considera uma literatura menor, comparando então a literatura menor a um sexo sem penetração, a um sexo oral, né, feminino no caso. Não preciso dizer, né, que é bastante misógino, vergonha alheia, né, um pouco ingênuo, mas não seria uma ingenuidade real, porque aqui é 1967, né, ele já é um homem com 52 para 53 anos. Aí a gente sai com aquela do escritor do seu tempo, um homem do seu tempo. Em 67, as pessoas acho que já tinham uma mentalidade bastante avançada em várias questões culturais e sociais, né, inclusive sexuais, mas o Julio, nascido em 1914, ele tem algumas falas infelizes, ele dá umas deslizadas na obra dele no geral, pelo que eu vi até agora, dentro do projeto, e esse trecho me lembrou de um outro trecho que me incomodou também pela ingenuidade, entre aspas, que não é machismo mesmo, é patriarcado, né? De O Jogo da Amarelinha, um capítulo em que o Horácio, se eu não me engano, é o narrador, e ele descreve uma relação sexual entre ele e a maga, né? E aí, em dado momento, ele tá falando de sexo oral, né? E ele diz que depois de realizar o ato,
ele untaria o rosto dela, algo assim, com as próprias secreções dela, que seria algo que somente um homem pode proporcionar a uma mulher. E é quase literal a fala. Eu me lembro de ler já pela primeira vez, quando eu era ainda adolescente, e pensar: é sério isso? Você não precisa ser uma mulher. E você não precisa ser uma mulher lésbica ou bissexual ou o que seja para entender que essa frase não faz o menor sentido, que é muito, mas muito pretensiosa. Claro, não vou transferir para o Cortázar algo que é dito por uma personagem dele, o Horácio, né? O Horácio, então, um homem, como se nota, eu acredito, no romance como um todo, que tem várias questões, sim, de machismo, ter um pensamento desse. Então é algo que o Horácio diz, mas é algo escrito pelo Julio Cortázar, né? E aí, diante disso aqui, que neste livro é ele, não é um livro de ficção, claro que nunca é o autor real, né? Tem sempre um autor implícito, tem sempre uma persona ali, mas de qualquer forma é não ficção, ele falando por si, a gente entende certas coisas, assim, da obra ficcional dele quando a gente vê esse mesmo problema, que para mim é um problema, né? Dentro de outros textos dele. Eu achei engraçado e triste. Aí resolvi vir aqui compartilhar, porque por mais que eu ame esse escritor, é impossível não se incomodar com certas coisas. E me deu vontade de retomar um blog de escrita criativa aí que eu criei recentemente para conversar com o Julio, né? Eu tenho uns trechos de uma história em ficção científica, Julio Cortázar preso no chat GPT, e aí seria uma pergunta, eu acho, que eu colocaria para ele: escuta aqui, cara, olha o que você disse. Já tivemos desse blog, ele e eu, um outro desentendimento por causa do uso do estupro nas narrativas dele com frequência, né? Que também é algo que eu gostaria de entender melhor. E agora, um exemplo um pouco ou bastante infeliz do que eu considero uma fala machista mesmo. Não faço geralmente esse tipo de leitura que é mais voltada para o social, até por uma questão de formação certa ou errada, boa ou má, eu parto sempre da questão da forma, numa falsa dicotomia, mas enfim. E depois eu olho o que essa forma me diz, né? Mas há assuntos que acabam, para mim, sendo impossíveis de não olhar com mais cuidado e mais de perto. A misoginia, um deles. Apesar de ter aí algumas reservas, né, com relação a certas afirmações do autor, estou gostando sim desse livro. Fica aqui então a recomendação: A Volta ao Dia em 80 Mundos, que é claro, né, uma referência à Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que é uma leitura da formação do Julio mesmo. Mas é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.